Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Quero cumprimentar a equipe aqui de jornalismo em nome dos decanos do jornalismo campineiro, do rádio, o Walter Paradella, o Zé Arnaldo. Cumprimento a todos, agradecendo pela oportunidade de falar um pouco sobre os problemas da cidade. O Zé, questão do gerenciamento do lixo, ele é muito complexo e não é só no Brasil que ele é complexo. Ele é complexo em todo o mundo. Vale dizer, vejam o que eu vou dizer aqui, o maior lixão do mundo está em Londres. Lixão, nem aterro sanitário. Em Londres, o maior do mundo. Então é um assunto complexo, por quê? Porque ele custa caro, né? Coletar, transportar e tratar custa caro. Aterro sanitário é uma forma de tratamento, né? Muito prejudicial ao meio ambiente por dois motivos. Porque ele gera gás metano e gera chorume que vai atingir o aquífero. Mas no Brasil, 70% das cidades não tem nem aterro sanitário. É lixão a céu aberto. Então é um assunto muito complicado, custa caro. No Brasil, por exemplo, Campinas, Zé Arnaldo, o cidadão ele paga a taxa de lixo e olha, nós temos taxa de lixo aqui, deputado Alexis, há 30 anos. Né? Fomos nós que montamos isso lá nos anos 80 ainda. Muitas cidades, milhares de cidades ainda não têm taxa de lixo. Estão implementando agora. A taxa de lixo em Campinas, ela é paga no carnê de IPTU. Se você olhar lá no seu carnê de IPTU, você vai ver lá em média, R$50 por domicílio, paga por mês. A taxa de lixo custa tratar o lixo nos Estados Unidos, por exemplo, por domicílio, $300 por mês. Nós estamos falando em R$1.500. Por quê? Porque lá o lixo não é um problema do governo, do município. O lixo é um problema privado. Todo cidadão, todo domicílio tem que contratar uma empresa para que ela colete e trate o seu lixo. Isso custa caro. Nós temos, Arnaldo, em algumas cidades do mundo, por exemplo, Estocolmo na Suécia, Zurique na Suíça, Barcelona na Espanha, nas áreas mais centrais, não tem mais caminhão coletando lixo. O lixo todo é levado para a usina por sucção, em tubos subterrâneos, né? Chegaram a esse ponto. Por quê? Porque tem dinheiro para bancar as pessoas, tem salário, tem renda suficiente para poder pagar isso. Então ele é um problema sério no Brasil, porque ele custa muito caro. Apesar disso, a Prefeitura de Campinas vem perseguindo essa meta desde os anos de 1985, quando nós montamos o primeiro, o Walter vai lembrar disso, o Walter Paradella, o primeiro aterro energético do Brasil. Uma parceria entre a CPFL, a Manguels e a Prefeitura, onde todo o gás metano extraído ali alimentava uma série de caminhões da CPFL e os caminhões de lixo. Infelizmente, esse projeto foi ceifado nos últimos dias do governo do Jacob Ittar. Professor, muito bom dia. Obrigado pela presença. E a gente se conhece quando eu era bem mais jovem, e o senhor mais jovem ainda. É verdade. Acho que por volta de 1976 o senhor chegou na prefeitura com Lauro Péricles, não é isso? 76 com Lauro Péricles. Fazendo aquela praça em frente à catedral ali e tal. Convívio, centro de convivência. Isso, exatamente. Bom, o senhor está aí até hoje na prefeitura. Eu gostaria de saber, para o senhor, o que é que o senhor gostaria de destacar como seu legado para a cidade de Campinas? Aquilo que o senhor tem orgulho de dizer, eu fiz isso.
Bem, 45 anos num mesmo trabalho é muito tempo, né? Na vida. É uma vida. Eu tive a felicidade de participar de muitas ações na área ambiental, lixo, áreas verdes, etc. O que me dá muito me dá muito prazer de dizer é que dos 25 parques que a cidade tem, 23 eu fiz. Esse é o legado que eu entendo que eu deixo para a cidade, deixo para os amigos profissionais que trabalham comigo, para que continuem perseguindo essa meta. Nós vamos iniciar aqui em primeira mão, eu vou dar essa informação, agora em agosto, nós vamos iniciar a urbanização do Parque Ecológico do Jardim Bassoli. Vai ser a primeira área de lazer nos limites da cidade, né? Fizemos isso lá com o Jonas, no Vida Nova, que é o Dom Bosco, uma área de 300 mil metros quadrados, que era desova de automóveis, de entulho, né? Então, eu tenho, assim, muita felicidade de dizer que fizemos tantos parques. Ninguém faz nada sozinho, né, Walter? Claro, por trás disso tem toda uma equipe, né, junto comigo há mais de 40 anos, e que tem muito prazer em fazer isso. Secretário, belíssimo legado que o senhor está deixando, acho que é exatamente isso que a gente espera. Agora, uma pergunta sobre essas praças e esses parques. A gente vê muitas vezes na inauguração, mas a manutenção é muito importante, quer dizer, não é só uma questão de inaugurar, eu vejo algumas vezes também algumas parcerias com a iniciativa privada. Explica como é que é a relação na iniciativa privada, pública, dentro da manutenção, para poder sempre ter os parques em boa qualidade. Isso acho que é uma dúvida do todo ouvinte aqui, e o porquê que talvez não possa passar mais com parcerias públicos-privadas, de modo a gente gerir esses parques melhores. Bom, primeiro, deputado Alexis, é preciso que haja interesse do setor privado, né? O setor público tem interesse nisso, e muito. Tanto que nós temos hoje 310 praças adotadas por empresas. Nós estamos fechando agora uma adoção com... Quando ele adota, tem uma contrapartida tributária, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, ainda é voluntário. É voluntário, é voluntário. Nós estamos fechando agora uma adoção com uma empresa, não vou falar o nome da empresa aqui, para não fazer propaganda, mas é uma empresa, uma das gigantes de tintas, que vai adotar toda a manutenção do alambrado e espaços públicos dentro da Lagoa do Taquaral. Isso é muito importante para a cidade em termos de custos, termos financeiros, e é muito importante para trazer novos participantes, né? Num parque desse tamanho, isso vai chamar muita atenção. Secretário, nós tivemos alguns problemas, né, uns desastres relacionados às árvores aqui em Campinas. Nós sabemos que a prefeitura tomou as devidas providências, mas uma dúvida minha e também de muitas pessoas com quem converso é o porquê da retirada das árvores do final da Glicério, porque eram árvores que pareciam estar muito boas, muito bonitas, embora eu acho que estruturalmente ali para o trânsito de Campinas foi bom, mas muitas pessoas perguntam e questionam o porquê dessas árvores serem retiradas. Bom, vamos lá. Essas árvores eram da espécie Peutóforum vogelianum, gênero e espécie. É uma árvore nativa da flora brasileira que ocorre muito em matas ciliares, margens de rios. Quando a arborização de Campinas começou a investir muito no plantio, não se conhecia muito ainda o tamanho das árvores, o comportamento delas. Então, plantava-se porque era bonita, etc. No caso da Glicério, essas árvores de grande porte cresceram demais e as raízes estavam dentro de um compartimento de 40 centímetros.
aquilo levantou as guias, as raízes ficaram expostas e o risco de queda era muito grande. Por isso elas foram cortadas, infelizmente. Mas por que tomamos essa medida? Porque nós passamos, Gabriel, a viver agora a era das mudanças climáticas. Ficou claro nos últimos verões que o clima mudou. E mudou de que forma? Mudou a não se ter mais o histórico pluviométrico. Passou a chover 2, 3 vezes mais no mês do que a regra histórica que se tinha. Isso então encharca o solo e tira a resistência das árvores, e nesses casos especificamente é melhor a supressão do que colocar em risco o usuário da cidade. Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui. É sobre poda de árvores. Até a resposta eu já ouvi muitas vezes do senhor. A equipe é pequena, o verbo é pequeno e tal. Eu já ouvi muitas vezes isso. A verdade é que a população reclama demais porque ela pede a visita, ela pede o corte, a poda, etc. E fica assim anos esperando a visita de alguém, depois da visita mais alguns anos esperando o possível corte. Não tem como melhorar isso? O secretário, eu queria emendar mais uma pergunta também, já que o nosso tempo está quase acabando. Se o senhor falasse um pouquinho da situação do Bosque dos Jequitibás. Exatamente. A gente tem visto a reabertura de vários parques, mas ainda temos a Pedreira do Chapadão, já foi reaberta inclusive, e o Bosque dos Jequitibás ainda não. Queria que o senhor falasse também sobre isso. Parece, secretário, que só existem 2 parques que ainda estão fechados, né? Que seria o Bosque dos Jequitibás e o dos Artistas, é isso mesmo? Exatamente. Bom, respondendo ao Zé Arnaldo, Zé, a questão de poda e supressão de árvores, ela é regulada por lei e por 2 modalidades. A primeira é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, 16246. Ela regula a arborização, ela dá as regras de como se faz a supressão de uma árvore. Segundo, que nós temos uma lei municipal, que é o Guia de Arborização, que também regulamenta. Então, muitas vezes, o cidadão... Veja, o que eu vou dizer aqui é muito sério, Zé Arnaldo. Há 40 anos atrás, quando o cidadão construiu uma casa, Alexis, a cereja do bolo da casa dele era plantar uma árvore na calçada. Eu me lembro que as pessoas procuravam a prefeitura. Hoje, em função dos problemas socioeconômicos, a questão de bandidagem, etc., a árvore passou a ser o inimigo número 1 do cidadão. Por quê? Porque escurece a rua, porque entope a calha, porque ele não quer limpar a calha, ele não quer varrer a calçada. E na cabeça da maioria das pessoas, a solução é fazer a supressão da árvore. E nós não podemos concordar com isso, porque são situações momentâneas. Isso poderá mudar, poderá voltar a ser o que era. Não é? A equipe é pequena, Zé Arnaldo, é verdade. O prefeito Dário agora autorizou a licitação de mais 8 equipes, nós temos 7 hoje, que vai reforçar muito esse trabalho, vai ajudar muito nesse trabalho. Em relação ao Bosque do Jequitibás. O Bosque do Jequitibás, ele ainda não foi reaberto porque não foi possível fazer o manejo das árvores dentro do bosque. Por que não foi possível? O bosque é tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, CONDEPAC, e pelo Patrimônio Histórico Estadual, CONDEFAT. O CONDEPAC aprovou o manejo, todo o projeto técnico, e mandou para o CONDEFAT do Estado. Semana passada foi publicado no Diário Oficial a autorização do CONDEFAT para fazer esse manejo, e agora nós estamos aguardando que o CONDEPAC nos comunique essa decisão. O manejo deve durar 10 dias
e o parque poderá ser reaberto. Então depende agora dessa autorização para fazer Esse manejo. esse manejo, e aí o Isso. parque pode ser reaberto. E o dos artistas? O dos artistas, nós já fizemos o manejo da arborização, só que agora nós estamos fazendo a reforma dos passeios de caminhada, que estavam muito destruídos, e estamos reformando os sanitários. É uma obra para mais uns 30 dias e o parque será reaberto, totalmente reformado. Ótimo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Pergunta rápida sobre resíduos sólidos da construção civil, né? Que são os caçambões, então, vamos lá, eu fui visitar, inclusive, na época. E agora vocês estão com uma máquina nova, é isso? Tá vindo uma... Exatamente. Nós acabamos de fazer uma licitação pública internacional, porque esse equipamento é internacional, e nós estamos adquirindo um triturador de entulho de construção civil sobre lagartas. É um equipamento de primeira linha, de primeiro mundo, e foi aqui uma emenda do deputado Alexis, perto de 9 milhões de reais, que proporcionou à prefeitura adquirir esse material. Isso é muito importante para a cidade, porque 80%, 90% de todo o entulho pode ser reaproveitado na construção civil, né? A única restrição que existe para o uso de material reciclado de construção civil é utilizar agregados e areia junto com ferro, em construções armadas, porque ele é muito ácido e ele ataca o ferro. Fora disso, ele pode ser usado em qualquer situação.